Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu desenvolvo um exercício de contabilidade societária que abrange diversos lançamentos contábeis decorrentes de transações que afetam o patrimônio líquido. O objetivo é ensiná-los como elaborar e apresentar a demonstração das mutações no patrimônio líquido, a DMPL. A DMPL é exigida em todos os modelos contábeis, com exceção do modelo para microentidades, no qual a norma, a NBCTG 1002, apenas menciona a DLPA, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Eu sou a professora Mariana e te convido a vir descomplicar a contabilidade. Vamos para o enunciado. Considere a seguinte composição do balancete contábil da Companhia Cidreira S.A. em 1º de janeiro de 2022. Então, eu tenho aqui uma série de contas de patrimônio líquido, né, envolvendo reservas, capital social, ações em tesouraria, e vou considerar isso aqui como os meus saldos iniciais. Considerando as movimentações abaixo referentes ao patrimônio líquido em 2022, faça os referidos lançamentos contábeis e elabore a DMPL. Bom, então aqui eu tenho as operações, né? A fonte lá é o Razão Contábil, que me trouxe essas informações. Movimentações de aumento de capital, ações em tesouraria, apuração do lucro, né? O ingresso do lucro para patrimônio líquido, constituição de reservas de lucros, e aí aqui a gente já vai para as destinações do resultado, reversão de reservas e dividendos obrigatórios, tá? No caso, dividendo adicional proposto também, se sobrar saldo. Vamos iniciar colocando os saldos iniciais nos razonetes, tá? Para a gente aprender a fazer a DMPL, a gente precisa entender as transações, a escrituração contábil, para daí, então, poder, com base nisso, elaborar a demonstração. Não existe nenhuma demonstração sem que tenha a escrituração contábil. Vamos iniciar o exercício colocando todas as contas de patrimônio líquido e os seus saldos aqui nos razonetes. Capital subscrito. Gastos na emissão de ações, lembrando que essa conta é uma conta redutora do patrimônio líquido, né? Ela é uma redutora do capital social, no caso, e gastos com a emissão de títulos patrimoniais também não vão para despesa, ficam aqui em patrimônio líquido. Ágio na emissão de ações. Então, já vou colocar a indicação de que são os meus saldos iniciais. A conta de ajuste de avaliação patrimonial, que recebe alguns lançamentos que chamamos de outros resultados abrangentes, que servem como base para alimentar a nossa demonstração do resultado abrangente, a DRA. Reserva legal, já fiz. Reserva estatutária. Só colocando aqui os saldos iniciais, é importante saber quando há conta redutora. Reserva para contingências. Reserva de lucros para expansão. Lembrando que a constituição dessas reservas, né, com exceção da legal que é por lei, elas têm que estar previstas, né, na política de distribuição de resultados da companhia, né, previsto em estatuto também. Reserva de lucros a realizar. Ações em tesouraria representa aquelas compras de ações da própria companhia, né? Então, um processo de recompra de ações, geralmente para cancelar as ações.
Depois temos aqui a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Eu sempre recomendo didaticamente para que quando se encerre a ARE contra uma conta de patrimônio líquido chamada lucro, no caso ou prejuízo, do exercício X, né, do exercício 2023, por exemplo. E aí encerra essa conta contra a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Assim, tu mantém o histórico daquela conta de resultado, né, teu lucro líquido daquele exercício intacta, né? Então, ela vai estar zerada, mas ela vai ter o histórico dela ali, e qualquer modificação posterior de destinação de lucros ou absorção de prejuízos ocorre numa outra conta, né, para não misturar e a gente ficar com esse histórico. Bom, vamos iniciar então as transações. Movimentação de aumento de capital. Integralização de capital social com reservas de ágio na emissão de ações no valor de 20. Bom, integralização de capital social, tá? A gente vai creditar, né, o capital social e aqui nesse caso o débito não é banco, veículo, algum ativo, né? A integralização ocorreu através da reserva de ágio que eu tenho, né? Então eu peguei aquela reserva de capital e aumentei o capital social. Dessa forma, no valor de 20, né? Então, eu já vou puxar aqui. Dessa forma, tu vai ter um débito no ágio de emissão de ações, né? Porque tu tá tirando daqui. E tu vai ter o crédito aqui no aumento do capital social. Eu fiquei com menos reserva, mas eu aumentei meu capital social. Bom, segundo lançamento envolvendo movimentação de aumento de capital. Integralização de capital através da emissão de ações com valor nominal de 80, com ágio de 10, e teve um custo nessa transação de 3 mil. Bom, aqui então eu tenho 3 números, né? Então eu vou fazer 3 lançamentos contábeis. Quando eu vou emitir um lote de ações, ele possui um valor nominal, ele pode possuir um valor nominal, né? E quando essas ações são negociadas, elas podem ser negociadas por um valor superior. Essa diferença, né, do saldo superior vai para ágio e o valor nominal vai para capital social. E o recurso entrou no banco, né? Quando se emite ações no mercado, se objetiva aumentar, né, ter recursos aqui disponíveis. Então, eu tenho o registro de 80, vou chamar de lançamento B, banco versus capital social. Tá? Eu tive 10, né? Então entrou no meu banco o ágio, né? Poderia fazer um único lançamento de 90, mas aqui eu segreguei, então eu coloquei 10 no banco e coloquei os 10 mil no ágio. O que se pode fazer com essa conta e com as reservas de capital? Basicamente, integralizar capital ou absorver prejuízo. Tá? Então, essa é a função aí dessas contas. Lançamento C, 10. Também tivemos um custo de 3 mil reais. Então, eu tiro do banco esse valor. O razonete, lembrando, não existe sinal, né? O razonete a gente coloca débito ou crédito e vai depender da natureza do grupo que eu tiver. No caso, o patrimônio líquido aumenta quando recebe lançamentos a crédito. Aqui o ativo aumenta quando recebe lançamentos a débito. Como eu tirei 3 mil, eu creditei aqui e coloquei na conta redutora do patrimônio líquido do capital social, gasto na emissão de ações, 3 mil. Então, essa conta não é despesa. Essa conta é uma conta redutora do capital social que fica no patrimônio líquido. Ações em tesouraria. Compra e venda de ações em tesouraria. Para não errar, vamos pensar o seguinte: toda vez que tu compra alguma coisa, sai dinheiro do banco. Toda vez que tu vende, entra dinheiro no banco. Dessa forma, tu vai fazer o lançamento correto, independentemente da contrapartida. No caso aqui, são as ações em tesouraria. Eu comprei as minhas ações no mercado, né? Então, eu vou ter aqui
eu comprei, sai dinheiro do banco. Saiu 1.260. E aí a contrapartida aqui a crédito, né, lançamento E. Os 3.000 aqui é lançamento D, né? Aqui é o D. Então, saiu 1.260 e aí a contrapartida que eu comprei ações em tesouraria, eu aumentei o meu saldo de ações em tesouraria, que é uma conta redutora de patrimônio líquido. Então, eu debitei ela. Venda de ações em tesouraria. Se eu vendi, não vou nem pensar muito, entrou dinheiro no banco, certo? Então, se entrou dinheiro no banco, vou chamar aqui de lançamento F, eu vou creditar as minhas ações em tesouraria, que elas diminuíram aqui. Então, vou botar aqui o lançamento F. Ok? Lucro do exercício do ano de 2022 foi 12.000. Bom, nesse caso, então, chamar de lançamento G. Esse lançamento, então, ele veio lá da ARI, né? Então, eu já vou colocar ele aqui. Podemos criar, então, a conta de lucro do exercício de 2022. Tá? Então, vem da ARI, eu vou debitar a ARI e creditar o valor do lucro, certo? Então, esse aqui veio da ARI. Eu vou chamar SI porque veio lá da ARI. A contrapartida dele é a ARI. Então, eu vou, no lançamento G, debitar lucros do exercício dentro do PL, né? E vou creditar a conta, que aí sim eu vou destinar, eu vou, né, movimentar essa conta aqui no grupo de lucros ou prejuízos acumulados. Mas eu mantive aqui o registro do lucro do exercício que entrou da ARI. Então, lançamento G. Bom, agora que eu tenho o meu lucro aqui na conta de patrimônio líquido, eu preciso destinar. Então, as SAs precisam destinar o seu lucro para dividendos e para reservas de lucros. Essa medida veio com a Lei 11.941 de 2009, que alterou o artigo 178 da Lei 6404, que trata das demonstrações contábeis. Tá? Ali, ela simplesmente excluiu a conta de lucros acumulados. Ficou só prejuízo acumulado. Essa medida foi tomada para proteger os acionistas minoritários, né? E proteger também a empresa contra um acúmulo de capital ali sem distribuição, sem destinação, certo? Então, eu preciso destinar. Então, eu vou destinar para reservas e eu vou destinar para dividendos. Reserva legal, 5% do lucro do exercício. Mas não vamos sair lançando a reserva legal direto, tá? Eu preciso aqui fazer alguns cálculos, tá? Então, vou chamar aqui, ó, base de cálculo, reserva legal. Vou botar aqui, ó, lucro do exercício. Então, vou pegar o saldo do lucro e vou botar aqui os 5%, certo? Então, eu fiquei com um saldo de 600. Porém, eu não posso exceder o saldo de toda a reserva de reserva legal, eu não posso exceder a 20% do capital social. Então, eu vou botar aqui capital social. Então, o meu capital aqui já realizado, eu fiquei com, vamos ver aqui, 600 mil. Então, eu tenho um capital de 600, integralizado, tudo certinho. E aí, agora eu vou calcular 20% de 600. 120 mil. Eu tenho saldo inicial
da reserva legal? Tenho 80 mil. Tá? Dessa forma, o saldo da reserva legal não pode exceder 120 mil. Como eu tenho 80, tá ok lançar esses 600. Tá? Tá ok lançar os 600. Esse é o meu limite máximo obrigatório. Eu tenho um limite mínimo que eu poderia calcular, que seria 30% do capital social. Vou botar aqui os 30%, ó. 30% do capital social. É 180 mil. Esse valor aqui, ele não pode exceder se eu fizer o somatório da reserva legal mais as reservas de capital. Então, eu vou pegar minha reserva legal aqui que eu tenho de saldo inicial, mais eu vou somar aqui minhas reservas de capital para ver o saldo que fica. Vamos fazer vamos fazer uma conferência aqui para calcular o segundo limite. Tá? Então, o que eu tenho de reserva de capital? Só o ágio. Então, a reserva legal, que é o saldo inicial da reserva legal, 80, mais 20, eu fiquei aqui, então, com um saldo de 20 nessa conta, né? Então, 80 mais 20 não pode exceder a 30% do capital social. Então, eu ainda teria aqui, pelo segundo limite facultativo, ainda 80 mil para lançar, né? E aqui a diferença que eu tenho, 40 mil. E aqui eu ainda tenho 80 mil, certo? Dessa forma, eu vou constituir os 5%. Ok? Que é só os meus 600, porque aí eu vou ficar com 80 e 600. E aí o meu limite seria 120, tá? E aqui o limite superior nem vou considerar aqui nesse caso. Então, eu vou fazer o lançamento da reserva legal. Como eu faço isso? Primeiro o lançamento, 600... E vou constituir a minha reserva legal. Lançamento H. Já verifiquei os limites, está tudo certo. Foi os 600. Certo? Bom, agora, né, a lei diz assim, ó, antes de qualquer destinação do lucro, antes de qualquer destinação, eu preciso constituir ali a minha reserva legal. Tá? Que não pode exceder 20% do capital social. Então, eu já fiz esse lançamento aqui. Agora, eu vou calcular os dividendos obrigatórios. Ó, o estatuto definiu dividendos em 40% do lucro do exercício, deduzido da reserva legal. O saldo remanescente após a reversão de reserva, se houver, será proposto como dividendo adicional proposto. Tá? Então, eu preciso calcular o meu dividendo obrigatório. Então, vou chamar aqui base de cálculo. Dividendo obrigatório. Então, o que ele falou aqui? Deixa eu puxar aqui, ó. O lucro do exercício, eu até posso puxar daqui, né? O lucro do exercício, que é os 12 mil. Aí tu tem a reserva legal. Então, a reserva legal é a do exercício, tá? Então, tu tem que diminuir. Aí eu fico com uma base de... Opa, menos aqui. 11.400. O que diz lá? É 40%. Isso aqui é o estatuto, tá? 40% de dividendo obrigatório.
Então, vou botar aqui, ó, 40%, que daí eu faço cálculo. Esse vezes 40. 4.560. Então, vamos lá. Dividendo obrigatório. Então, eu sempre calculo o dividendo obrigatório após a reserva legal, tá? Para fins didáticos aqui de organização, tá? Então, eu vou debitar o meu lucro e vou creditar o quê? Passivo. Os dividendos obrigatórios, eles já são considerados um passivo, tá? Porque o conceito, né, a definição de passivo é uma obrigação presente decorrente de evento passado. Então, como está na lei que precisa ser destinado para dividendo, já se constitui um passivo. Já o dividendo adicional proposto aqui, se houver, ele ainda depende de aprovação da Assembleia, que vai acontecer até 30 de abril do ano subsequente. Então, aí nós não vamos considerar passivo, fica uma conta de patrimônio líquido, tá? Então, calculamos aqui meus dividendos obrigatórios, lançaremos aqui o lançamento I. Ok, dividendo obrigatório, lançamento I. Aí a gente vai continuar agora, depois de ter calculado e lançado a reserva legal e os dividendos, eu passo para as demais reservas. E aqui eu posso relaxar. Por quê? Porque toda forma de cálculo que for proposta aqui no exercício é porque foi proposto pela empresa, tá? Não depende da lei. Então, nós vamos constituir. Se o exercício diz que a reserva estatutária deve ser 10% do lucro líquido, ponto. É 10% do lucro líquido. Então, vou botar aqui, base de cálculo, reserva estatutária. Então, ele quer 10% do lucro líquido. Então, vamos pegar aqui, ó. Novamente, estamos trabalhando com o lucro líquido. 10%. Sempre evidenciando os cálculos, né? 1.200, né? Sempre deixando bem evidenciado. E como eu constituo qualquer reserva de lucro? Sempre igual. Eu debito o lucro e credito a reserva. Então, isso é uma movimentação que não afeta o patrimônio total. As transações que afetam o patrimônio total são as que entram ou saem do patrimônio líquido. Por exemplo, essa saída do dividendo obrigatório para o passivo, isso afeta o patrimônio total. Esse aqui não, essa transação aqui é uma transação entre contas de patrimônio líquido. Então, vou lançar a reserva estatutária, lançamento J. Ok. Aqui. Então, debitei aqui, creditei a minha reserva estatutária. Lançamento J. K. Reserva de lucros a realizar no valor de 1.020. Aqui já me trouxe o saldo. Então, vamos lá, 1.020. Lançamento K, 1.020. Reserva de lucros a realizar. Lançamento K. Reservas de lucro para expansão, 7% do lucro do exercício. Vamos lá. Sete por cento, né, do lucro. Então, vamos aqui evidenciar os cálculos. Então, 7%. Aqui não me pediu para ajustar pela reserva legal, então é o valor que foi solicitado, tá? Reserva para expansão, 7%. Lançamento L.
minha reserva para expansão. Ok. Lançamento M, reserva para contingência no valor de 2.000. Vou lançar aqui, constituir, 2.000. Reserva para contingências, está aqui a minha reserva. Tá. Ok. Fiz aqui as destinações. Então, primeiro, sempre reserva legal. Segundo lugar, sempre o dividendo obrigatório. E depois as demais reservas. As demais reservas, elas vão ser calculadas conforme a empresa define, tá? Conforme o exercício coloca. Apenas a reserva legal é que precisa ser calculada da forma que a lei solicita, né? E o dividendo obrigatório necessariamente tem que tirar a reserva legal, porque o artigo da lei coloca essa obrigatoriedade, certo? As demais reservas está ok. Então, fizemos esse bloco de lançamentos. Agora, vamos fazer a reversão de reservas, tá? Foi realizado o valor de 800 da reserva de lucros a realizar. Então, como eu constituo qualquer reserva de lucros? Eu debito o lucro e credito reserva, eu constituo a reserva, né? A reversão ela é exatamente ao contrário, tá? Então, reserva de lucros a realizar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir ela aqui, reverter 800, ó. 800. Lançamento N. De acordo com a lei das SAs, quando se faz uma reversão da reserva de lucros para realizar, o valor deve ser imediatamente transferido para dividendos obrigatórios, certo? Por causa da natureza dessa reserva. Então, eu reduzi 800, eu reverti a reserva e agora eu vou pegar... vou debitar ela aqui, lançamento O, e vou creditar o meu passivo. Então, ela vai para dividendo obrigatório neste exercício, tá? Então, isso é um detalhe da lei que tem que cuidar. A maior parte das reservas, elas vão acabar ficando ali com essa reversão, aumentando o lucro líquido, tá? Porém, algumas reservas têm algumas peculiaridades, e a reserva de lucros para realizar é uma delas. Quando faz a reversão, o valor precisa ir para dividendo obrigatório. Então, a gente precisa fazer esse passo de lançar a reversão, aqui voltar para o lucro e sair do lucro para dividendos obrigatórios. O saldo remanescente após reversão de reserva, se houver, será proposto como dividendo adicional. Ok, então eu vou fazer o somatório aqui de quanto que ficamos. Ficamos com 1.780 no meu lucro acumulado, né? Depois de todas essas destinações. Então, a empresa deixou previsto que, né, o que sobra, se sobrar, quando sobrar, deve ser lançado para dividendo adicional proposto, ok? Então, eu vou simplesmente criar essa conta. Eu vou criar essa conta de dividendo adicional proposto dentro do PL, não vai afetar, e vou zerar a minha conta de lucro acumulado. Então, vou chamar de lançamento P. Certo? Lançamento P. Aqui eu vou passar para azulzinho, para manter o padrão aqui. Bom, agora eu vou ver o somatório de todas as minhas contas de patrimônio líquido, quanto que eu tenho no final do exercício, porque agora chegou a hora de eu elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido.
E para isso, eu preciso saber o saldo final de cada conta, né? Vou passar ali toda a movimentação. Ok, então eu tenho aqui os saldos finais das contas de patrimônio líquido, certo? Aqui o banco, posso fazer o somatório, apesar de que não há necessidade, né? Eu não vou aqui fazer o balanço patrimonial, mas obviamente se eu fosse fazer o balanço patrimonial, eu tenho que ter o somatório aqui das contas patrimoniais. Então vamos lá. Aqui 12 ficou 0, né? Agora sim, com os totais de todas as contas de patrimônio líquido e com a ciência da movimentação dessas contas, né, através do razão contábil, aqui eu tenho os razonetes, né, eu sei quais foram as entradas e saídas e sei quais foram as movimentações, né? O livro Razão nos dá isso, então tu pega o livro Razão de todas as contas de patrimônio líquido, tu tem ali toda a movimentação. E com base nesse livro Razão, tu vai fazer a tua demonstração das mutações do patrimônio líquido, certo? Então a contabilidade agora está fechada e eu estou elaborando a apresentação dessa movimentação para os usuários externos através da DMPL, ok? Eu já tenho uma estrutura aqui pré-definida, né? Geralmente as empresas também já possuem, né? E aí com isso aqui eu vou alimentando todas as movimentações que eu vi no livro Razão, tá? E aqui eu coloco cada conta de cada grupo no seu lugar. As colunas, elas vão representar a movimentação de débito e crédito que teve naquela conta. Então, a crédito vem positivo e a débito vem negativo, tá? Nas contas da DMPL. Então, a DMPL, sim, ela apresenta sinais, né? Positivo e negativo. Quando é um lançamento devedor, vem negativo. Quando é um lançamento credor, vem positivo. Então, nós vamos começar a colocar as contas que nós trabalhamos. Capital social. Tem o subscrito e o gasto na emissão de ações. Então, eu já vou pintar para me ajudar. Subscrito. Então, eu já vou colocar aqui o meu saldo inicial do capital subscrito. E gasto na emissão de ações, eu não tenho saldo inicial, ó. Ele foi registrado só lá no lançamento D. Então, aqui eu não tenho gastos na emissão de ações. Depois, o que a gente tem na DMPL? Reservas de capital. Qual reserva de capital que a gente tem? Ágio na emissão de ações. Então, ágio na emissão de ações. Ok? Saldo inicial do ágio na emissão de ações, 30 mil. Conta de ajuste de avaliação patrimonial. Aqui eu estou com saldo de 11, tá? Então, a gente já vai ágio, ajuste. E aí, eu tenho minhas reservas de lucros. Legal, estatutária, contingências. Então, vamos lá. Reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências. Então, vamos lá. Saldo inicial da reserva legal, 80. Da estatutária, 65. Para contingências, 5. Depois, o que eu tenho de reserva aqui? Então, já vamos lançar aqui, pintar de reservas de lucros para expansão.
reserva de lucros a realizar. Então, reserva de lucros para expansão, reserva de lucros a realizar. Ok? Qual é o meu saldo inicial delas? Para expansão eu tenho 9 e de lucros a realizar eu vou ter 2. Dividendo adicional proposto, eu não tenho saldo inicial, né? Eu tive que criar essa conta. Ações em tesouraria vem negativo porque é uma conta débito. Então, eu vou colocar aqui 15. E lucros ou prejuízos acumulados eu não tenho, né? A gente tinha um saldo zerado. Então, agora, eu faço o somatório dessa linha, porque aqui vai indicar se eu lancei os saldos corretamente. O somatório deu 687. Fechou com os meus saldos iniciais. Então, a partir disso, eu posso começar a fazer minha DMPL. Tá? Então, é sempre importante que a gente confira os saldos iniciais aqui na DMPL. Tá? Que já vou deixar a fórmula. Porque se aqui a gente colocou algum sinal trocado, alguma coisa assim, eu vou errar o exercício inteiro. Então, eu já faço essa conferência, certo? Agora eu vou aqui, conta por conta, ó. Aumento de capital com lucros e reservas, aumento de capital, integralização, subscrição. Então, eu tenho aqui o lançamento A, que eu integralizei capital com ágio, né? Então, eu tenho uma entrada no capital e uma saída no ágio. Então, uma entrada no capital, valor ali 20, né? Uma entrada no capital e uma saída no ágio na emissão de ações. Então, eu venho negativo aqui. Ok? Fiz a minha primeira movimentação. Depois, aumento de capital, integralização, subscrição. O que eu tenho lá no capital? Tenho o lançamento B. Eu tenho um aumento de 80 aqui, 3 negativo aqui, né? Que foi da transação. E eu tenho aqui o ágio na emissão de ações. Então, lançamento A, B e C, eu vou registrar lá, que é referente a esses lançamentos aqui. Primeiro, o B aqui, o B e o C, que vão representar essa movimentação. Então, aumentou 80 mil no meu capital social. Tá? Lançamento B, aumentou 80 mil contra banco. Aí eu tive um ágio na emissão de ações. Aqui, vamos botar o ágio na emissão de ações. Aqui, 10. Ágio na emissão de ações, então eu tenho aqui 90. Percebam que essa movimentação afetou meu patrimônio total, porque a contrapartida dessas contas estão fora do patrimônio líquido, né? Tá lá no banco. Então, eu vou ter essa saída. Enquanto movimentações entre PL, essa linha aqui tem que dar zero, porque é simplesmente uma entrada e saída dentro do patrimônio líquido. Aí eu tive gastos na emissão de ações. A contrapartida é banco também. Então, eu vou representar aqui uma saída, né, de gastos na emissão de ações aqui. Então, nessa conta eu tenho isso. Então, vamos conferir. Capital subscrito lá. Tenho 3, saldo inicial mais 2 lançamentos. Fechou. Tem que dar 600. Ó, vamos fazer o somatório aqui. Tem que dar 600. Tá? Então, aqui eu já vou puxar a fórmula. E aqui eu vou fazer um check. Aqui, tá? Então, aqui, essa minha fórmula tá pegando a lateral, né, a linha, e aqui tá pegando a coluna. E aí, a gente faz um check aqui, esse menos esse. Tem que fechar, né? Então, saldo inicial mais entradas e saídas de PL tem que dar o saldo final. E aqui
o saldo final das minhas contas tem que ser o mesmo saldo final. Então, não tem conversa, tem que fechar. Então, aqui está todo o meu razonete, perfeito. Agora, gastos na emissão de ações, está todo o meu razonete, perfeito, né? Vamos ver aqui, ações em tesouraria. Vamos lá para a conta de ações em tesouraria. Deixa eu tirar esses cinzinhas daqui para a gente não se confundir. Ações em tesouraria. Conta redutora, nós tivemos movimentações dela aqui. Eu tenho um saldo inicial de 15, tá? Tem uma entrada, né, uma compra de 1.200 e uma saída de 11. Essas contrapartidas aqui de compra e venda de ações em tesouraria estão refletidas lá no banco, né? Entrou e saiu dinheiro no banco. Portanto, eu vou ter uma movimentação aí no meu patrimônio total. Então, eu tenho que ter uma entrada de 1.260 e uma saída de 11. Então, tu comprou, tem que ter uma entrada aqui em ações em tesouraria. Cadê ela aqui? Gasto aqui. Ações em tesouraria. Então, eu tive uma compra, né? Então, eu aumentei essa conta, vem negativo porque ela é devedora, eu aumentei aqui. E a venda, eu tenho um crédito nessa conta de 11. Saldo final aqui, 5.260. Vamos ver se está certo? 5.260, tá? Devedor. Devedor, tem que estar devedor aqui também. Deixa eu fechar aqui. Tá devedor também. Então, por enquanto, tá indo bem a minha DMPL, certo? Resultado líquido do exercício, pessoal. Simplesmente, ele veio para patrimônio líquido, certo? O lucro veio para patrimônio líquido. Então, ele veio aqui, né? 12 mil entrou no patrimônio líquido. Então, eu tenho essa movimentação total aqui no meu patrimônio líquido. Depois, reversão da reserva de lucros a realizar. Vamos lá para a reserva de lucro a realizar. Ó, vou pintar ela aqui. Eu tenho uma reversão dela, tá? Então, eu tenho uma saída dela de 800 para lucro, ó, lançamento N. Aqui, lançamento N, certo? Tem uma entrada para lucro e uma saída de reserva de lucros a realizar. Então, reserva de lucros a realizar. Eu tenho uma reversão, portanto, uma saída de 800. A reversão da minha reserva de lucros a realizar. Eu tenho, então, também uma retirada da reserva, né, para dividendo. Essa retirada dos 800 ocorreu aqui, né? Ó, saiu daqui e foi para o meu passivo, lançamento O. Saiu do lucro e foi para o passivo. Aqui eu vou representar só a saída, certo? Só a saída para o passivo. Porque teve aqui uma mutação no meu patrimônio total. Então, eu reverti a reserva, tirei e botei para cá, e depois eu tirei ela para dividendo obrigatório. Constituição da reserva legal. Vamos lá na conta de reserva legal verificar. A constituição dela vai envolver lucro ou prejuízo acumulado e uma entrada na reserva legal. Então, vamos lá para o razonete da reserva legal. Ó, eu tinha SI, entrou 600, tá? E saiu da onde? Do lucro, né? Então, vamos ver esse lançamento de 600 aqui no lucro. Tá aqui. Movimentação zero no meu patrimônio total. Constituição da reserva estatutária. Ó, a reserva legal tem que estar lá 80 e 600. Vamos conferir. 80 e 600, tá? Tem que sempre fazer essa conferência. Depois, então, reserva estatutária. O que a gente tem? Vamos lá para o razonete da estatutária. Aqui. Eu tinha 65 e constituí 1.200. Está aqui, ó. Então, vamos lá.
eu tenho uma constituição, né, uma entrada de 1.200 e a minha saída, ó, a gente pode puxar do próprio razonete aqui para ficar bem evidenciado. Tá aqui. Saiu 1.200. Movimentação. Opa! Aqui, 1.200. A movimentação aqui ficou 0. Constituição da reserva para contingências. Eu tinha 5 e coloquei mais 2. Esses 2.000 aqui, a contrapartida está no lucro. Então, eu tirei do lucro, né, e destinei para a reserva para contingências. Ok, reserva para contingências, então, vamos lá. 2.000 e vamos demonstrar a retirada aqui do lucro. Movimentação total, 0. Constituição da reserva de lucros para expansão. Ó, eu tinha 9.000, entrou 840 aqui, tá? Então, essa movimentação que eu vou refletir aqui. Então, 840. E eu tirei esse saldo do lucro do exercício. Constituição da reserva de lucros a realizar. Ó, a constituição dela, então, aumentou o lançamento K. Vamos lá. A saída eu já tinha registrado, né? Então, aumentou com o lançamento K. E aí, eu tiro aqui, saiu do meu lucro, né? Eu debitei o lucro, por isso que está negativo. 1.020. Movimentação é sempre bom conferir, 0. Dividendos obrigatórios, eles também saíram do meu lucro, né? Só que foram para onde os dividendos obrigatórios? Vamos ver? Eles saíram do meu lucro, né? Dividendo obrigatório aqui, lançamento I. Lançamento I de dividendos aqui. Ele sai do lucro e vai para onde? Lá para o passivo. Então, eu tenho uma saída do meu patrimônio líquido. Então, eu só vou representar a saída. Aqui eu não estou demonstrando contas patrimoniais que não seja de patrimônio líquido, né? Então, eu vou representar essa saída aqui. Do meu dividendo. E, por último, dividendo adicional proposto. Olha só, eu tenho essa conta aqui que eu criei, né? Então, o que restou, nós tiramos lançamento P, nós tiramos o resto do lucro e jogamos para dividendo adicional proposto. Então, o dividendo adicional proposto vai ser o saldo positivo e aí o lucro vai ser o saldo negativo. Ó, olha que beleza isso aqui. Eu comecei com 0, né? Aí eu tive movimentações, reversões de reservas, constituições de reservas aqui, dividendo obrigatório, dividendo adicional proposto e fiquei com 0. Vamos ver se está 0 aqui. 0. Tá? Então, fechou aqui a minha conta de lucros. Se vocês quiserem conferir, né? Vocês podem pegar cada conta dessas e conferir com o razonete delas. Então, por exemplo, reserva de lucros a realizar tem que ter sobrado 2.220. Vamos ver se é verdade. 2.220. Assim, caso não feche a DMPL de vocês, vocês confiram cada uma dessas com o razonete. Aí, por exemplo, não fechou, é que faltou o lançamento de 800, por exemplo. Eu não refleti isso aqui. Aí tem que refletir, tá? Exatamente assim que a gente faz. Então, o total, saldo final de cada conta do PL me deu 790. O saldo inicial do PL mais entradas e saídas do PL fechou 790 a 380.
Portanto, uma diferença de 0 fechou a minha DMPL. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os colegas, inscreva-se no canal e se tiver alguma sugestão de conteúdo para eu desenvolver aqui, deixe nos comentários. Fiquem bem e até a próxima!